Fala galera, Capitão Phil aqui para mais um plantão Star Trek Strange New Worlds Nova News. E chegamos ao 7º episódio dessa terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds, no episódio What is Starfleet? O que é a Frota Estelar? Que foi no ar hoje, no mundo e no Brasil, pelo aplicativo Paramount Plus. Gente, o episódio, né, 7º episódio, quer dizer que só mais 3 episódios, o 8, 9 e 10, para fechar mais uma temporada de Star Trek Strange New Worlds. É muito rápido. Gente, isso que 10 episódios até que é uma boa quantidade, tá? Eu acho que temporadas tem 20 episódios, 15 no mínimo, mas 10 episódios é uma boa quantidade. Mas como eles encavalam, soltam 2 episódios na mesma semana, acaba diminuindo e a gente acaba tendo menos tempo de Star Trek no ar, tá? Então eu pessoalmente não gosto muito desse formato que o streaming faz de jogar tudo muito junto, muito rápido. E também esse formato de menos episódios, mas é os tempos modernos, infelizmente. Apesar que a gente tá vendo um movimento aí contrário a essa streamingização, se é que isso é uma palavra aí, do entretenimento, mas ok. Gente, então vamos falar desse episódio. Gente, até o momento está sem nota no IMDb. Quem dirigiu esse episódio foi a Sharon Lewis. Esse é o primeiro sci-fi, não é o primeiro episódio de Star Trek, é o primeiro sci-fi que ela dirige na carreira dela. Ela tá mais, pelo que eu vi ali nos créditos do IMDb dela, ela faz mais essas séries policiais, tipo Lei e Ordem, essas coisas, tudo bem? Quem escreveu esse episódio foi uma dupla. Quem escreveu foi o Alan B. McRoy. O Alan B. McRoy é um nome que vocês podem lembrar, apesar dele ser o primeiro episódio que ele escreve aí para Star Trek Strange New Worlds, ele escreveu 8 episódios para Star Trek Discovery, sem falar que ele é mais famoso por ter trabalhado em filmes de terror, Spawn e outras coisas que ele escreveu. Mas ele não escreveu sozinho, junto com ele nós tivemos a Catherine Lin. Catherine Lin também é outro nome que eu falo bastante, pois esse é o 4º episódio que ela participa aí na escrita de Star Trek Strange Worlds, mas ela veio da equipe aí de Lower Decks, onde ela tem créditos de editora de história em 10 episódios aí de Lower Decks, tá? Então essa foi a equipe. Esse episódio a gente vai ter o retorno, e eu chuto que talvez uma das últimas participações do irmão da Ortegas, o Bento Ortegas, interpretado pelo Minor Lucan, qualquer coisa assim, certo? Então, gente, esse tá o episódio, ele basicamente, só pra vocês entenderem, a gente tá acompanhando o irmão do Ortegas fazendo aí esse documentário sobre a Frota Estelar. Então esse episódio nós vamos assistir esse documentário. Gente, não é que nós vamos ver os personagens assistindo o documentário, comentando o que tem no documentário, a gente vai ver o documentário. A gente já viu esse formato de personagens vendo televisão e documentário em outras séries, como Babylon 5, eles sempre tinham toda a temporada um episódio que mostrava pelo ponto de vista lá da ISN, se não me engano chamava. A gente já viu em Stargate também uma equipe de documentários filmando e tal, e a gente vê uns trechos do documentário e tal. A gente até viu em Lower Decks, quando eles fizeram aquele episódio da FNN, mas a gente também estava vendo os personagens reagindo. Aqui não. Não vamos ver os personagens. Tudo que você vai ver é o documentário. E a gente está vendo nesse documentário uma missão da Enterprise ali, que ela é chamada, ela é enviada pela Frota Estelar para resgatar uma arma no auxílio de uma raça que está em guerra com outra e tal, e todo o framing do Bento Ortegas é se a Frota Estelar é realmente o que ela diz ser, ou se na verdade eles são militares e as naves são de guerra e tal e coisa. Esse é o framing dele, ele está querendo descobrir o que é a Frota Estelar, por isso do nome, o que é a Frota Estelar, porque é o nome do filme dele, o que é a Frota Estelar. Agora sim, algumas coisinhas sem spoilers. Primeira coisa que eu quero colocar é sobre o documentário, tá? Porque é um documentário. Assim, eu entendo que para dramatizar eles colocam ele no documentário fazendo parte, falando ali, mas normalmente num documentário você não vê o cineasta tendo realizações e conversas sobre ele, normalmente é sobre os outros, mas é um frame dramático pra gente ter uma coisa pro personagem dele. Não é que ficou ruim, mas pra quem entende um pouquinho disso fala, é um pouquinho estranho. Outra coisa que a gente tá acompanhando, esse é o 3º episódio, eu acho, 3º ou 4º, mas eu acho que é o 3º episódio que ele participa, e a gente tá acompanhando ele filmando aí as missões da Enterprise durante um tempo, mas a gente não vai ver nada filmado em outros
outros episódios. Tudo vai ser desse episódio, então não vamos ter cenas nenhuma de outros episódios que a gente viu ele filmando as ações. Vai ser tudo no contexto desse episódio aqui, que a gente não tem nem certeza exatamente quando isso tudo foi gravado e filmado por ele, tá? Por causa que ele não estava na nave semana passada, naquela aventura do Kirk, então talvez tenha sido filmado antes e está sendo lançado agora, não importa. Inclusive, como a gente está vendo o documentário, não tem a vinheta de entrada lá do Pike falando audaciosamente indo. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que eu vou comentar, e gente, eu vou comentar isso por quê? Eu sei, algumas pessoas vão ficar bravos comigo de eu dar esse tipo de comentário técnico, porque eles falam, o importante é a história, você se apega a isso, você pega aquele detalhe, você pega aquilo outro. Gente, vocês têm que entender que tem gente que quer que eu comente coisas técnicas, quer que eu comente erros canônicos. O programa é pra todo mundo. Às vezes eu falo uma informação que você acha importante, que outra pessoa acha que por que você tá falando isso? E às vezes eu falo uma informação que você acha, meu Deus, para de ser chato porque você tá falando, mas o outro quer que eu fale sobre isso. Eu tenho que fazer completo e eu tenho que comentar tudo, é o trabalho, senão você não está fazendo direito. Eu não posso focar no que um só comentarista aqui do canal fala. Eu quero a opinião de todo mundo. Todo mundo tem que dar opinião, mas você tem que entender que a minha opinião é diferente da tua, que é diferente da dele, é diferente da dele, e que o programa é pra todo mundo, e pra mim também. Eu faço esses programas pra mim também, eu quero ter orgulho do que eu falo, e se eu não der as informações, eu não me sinto orgulhoso do meu trabalho. Então vamos lá. Gente, apareceu em tela o tamanho da Enterprise. Eles colocaram que a Enterprise tem 426, deixa eu olhar, 442,6 metros. Eu anotei por causa que essa informação é nova para mim. Aí você fala, como assim essa informação é nova? Gente, nós sempre trabalhamos com a ideia que a Enterprise original, tinha 289 metros. E a Refit, que é a modelo do filme, tinha 302, 305, acho, metros, tudo bem? A gente sempre trabalhou com essa hipótese. Mas aí vai, isso era uma informação canônica? Olha, a gente tirava essa informação do tamanho da Enterprise do desenho feito pelo Matt Jefferies. Matt Jefferies foi a pessoa, o criador que desenhou a Enterprise, o criador da Enterprise, tudo bem? E nos esboços técnicos dele, ele colocou os tamanhos. Inclusive, esses esboços técnicos deles foram usados em diversos displays que a gente vê de fundo, tal e coisa. Então, como foi tudo baseado no trabalho dele, a gente sempre colocou que essa informação era canônica, mas nunca tinha sido falada pela série. Agora a gente tem aqui, certo, a série falando pra gente que a Enterprise é muito maior do que a gente acreditava. O que faz com que dá um problema de continuidade, porque a gente sabe, por terem falado, o tamanho de outras naves terem sido ditas em tela, como por exemplo a Enterprise D. E a escala de tamanhos da nova geração foi baseada na escala de tamanhos da série clássica e baseada no manual do Matt Jefferies. Então quando você altera aqui, você acaba mexendo em toda a continuidade, porque apesar da série não ter falado nunca o tamanho exato da Enterprise, a gente sabe que o tamanho exato da Enterprise que estava no manual foi o que foi usado em outras séries para fazer em escala com as outras naves, o que quebra as escalas. Entenderam? E é por isso que alguns estão falando, Fernando, você está sendo muito chato. Tô! Mas essa informação é importante para muita gente. De acordo com o que a gente sabe, a Enterprise do Kirk tinha 289 metros. E essa Enterprise, que seria a mesma se você coloca isso tudo no mesmo universo, tem 440. É muito maior. Até aí, a suposição que essa Enterprise era muito maior que a Enterprise do Kirk já tinha sido feita por nós anteriormente por causa do tamanho das coisas. A ponte é muito maior que a ponte da série clássica. O quarto do Pike, gente, o quarto do Pike é gigantesco. E o quarto do Pike é o quarto de todo mundo. A sala de reuniões é enorme perto da sala de reuniões do Kirk. A enfermaria do M'Benga é gigante perto da enfermaria do McCoy. Então a gente sempre colocou a proposição que essa Enterprise era maior. O que faz com que não encaixe com o canon. Quer ver outra coisa que faz que não encaixe com o canon? Eles colocaram pra gente quantos
tubos de torpedos tem na nave. E eles colocaram 2 tubos de torpedos fotônicos. Só que pelo que a gente sabe, a Enterprise tem a classe Constitution, não a Enterprise que a gente nunca viu, a Enterprise Clerk, mas a gente sabe que a classe Constitution tem 3, porque a Defiant, que é uma nave da classe Constitution, apareceu em Enterprise. E a gente viu o tubo de torpedo ventral de trás, colocando no mínimo 3. Mas eles colocaram aqui 2. Aí você fala, Fernando, mas isso é a Defiant, não a Enterprise. Concordo. Fernando, mas isso é... A Defiant foi vista em 2268. Isso aqui é 2261. Não dá pra ter tido um upgrade e colocado o tubo? Dá! Dá pra racionalizar. Dá sim. Mas não bate nesse momento. Tudo bem? Quer dizer que o episódio é ruim? Eu não achei. Eu gostei do episódio. Só porque eu estou criticando um dado que eles deveriam ter pesquisado melhor para colocar em tela, se eles queriam colocar tudo na mesma quantidade, não quer dizer que eu achei o episódio ruim, muito pelo contrário, eu achei o episódio bom, eu achei o episódio teve grandes momentos, e apesar de ser um episódio do irmão da Ortegas, pra mim, o personagem principal do episódio é a Uhura. A Uhura, pra mim, é a personagem de mais destaque. Ela, o pai que tem bastante destaque, todo mundo tem bastante destaque, a Pédia não tá no episódio, né? Nossa, que triste pra mim, né? Certo? O Scott não tá no episódio, eu já fico chateado, mas o resto tem a Uhura. Eu adoro a Uhura. Bastante Spock, bastante Pike, bastante Una. Eu gostei do episódio. Não tem tanto a irmã dele quanto eu gostaria, até, pra falar a verdade, porque eu acho que a Ortegas precisa de um pouquinho de mais destaque, coitada. Eu acho que ela é a personagem que menos tem destaque nessa série. Mas tem bastante Uhura, eu gosto da Uhura. Gente, basicamente é isso, tá? Curte, comenta, compartilha, dá o hype. Ajuda a gente sendo sócio Nova Frota se você puder, porque é o que faz com que a gente possa manter as nossas iniciativas gráficas e os encontros e convenções. Então ajuda a gente se puder, se tiver no seu coração e se couber no seu bolso. É isso aí. Falou, galera.